Bom dia, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live meditação de hoje. A gente está ao vivo aqui no Instagram e agora aqui no Insight Timer também. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar todas as quartas-feiras aqui, trazendo sempre um novo assunto para que a gente traga para a nossa reflexão e, obviamente, a nossa evolução. Sejam muito bem-vindos, então, e hoje a gente vai estar falando sobre como resgatar a nós mesmas, como resgatar você mesma, né? A gente sempre nas quartas-feiras estamos nos dois canais, Instagram e Insight Timer. E hoje eu já quero convidar vocês para mais tarde, 21 horas aqui de Portugal, 5 horas da tarde do Brasil. Eu vou estar no YouTube fazendo uma aula especial sobre tornar-se autêntica, como construir uma vida extraordinária. Lá nós vamos falar só mais sobre autenticidade, mas que tem a ver com esse resgate de nós mesmas. O que na verdade esse resgate de nós mesmas tem a ver não só com a autenticidade, por que é tão necessário, né? Porque ao longo da nossa vida, a gente vai se perdendo um pouco da nossa essência, de quem a gente é, de quem a gente gostaria realmente de se expressar, de se posicionar. Aqui, eu hoje trabalho com as mentorias individuais bastante, né, também, e todos os dias eu atendo muitas mulheres que chegam para mim dizendo assim, parece que eu não sei mais quem eu sou. Parece que eu não consigo dizer não. Parece que eu não consigo dar conta de tudo. E na verdade não é o parece. É assim a sensação. E se nós temos uma sensação dessa forma, é muito difícil da gente conseguir ser a gente mesma. Porque tem uma coisa que o ser humano, todos nós temos, é uma grande adaptabilidade. O ser humano talvez seja um dos animais que mais consegue se adaptar. Então a gente consegue se adaptar em qualquer ambiente, mesmo que este ambiente depois é tóxico ou este ambiente nos cause mal. Aí por isso que a gente fica naquela zona de conforto que a gente chama. Por quê? Porque a gente se adapta. Não tá bom, mas eu já me acostumei. É assim mesmo. Então, muito cuidado, porque essa questão de se adaptar e de se acostumar faz o quê? Com que a gente se perca de quem a gente é. E aqui é essa primeira reflexão que eu quero trazer para nós. Muitas vezes a gente se perde de nós mesmas porque a gente se adaptou. Só que a gente se adaptou naquele momento, naquela ideia. E a gente permanece porque a gente se acostuma. Então, muito cuidado com isso, tá? E como que a gente pode voltar a ser nós mesmas? Existem muitas técnicas, tá? Eu trabalho sempre ensinando técnicas de controle mental para que a outra pessoa pratique. Por quê? Porque se nós não controlarmos os nossos pensamentos, se nós não sabermos exatamente o que está aqui dentro do nosso coração, como a gente quer se expressar, enfim, tudo isso, o que vai acabar acontecendo? A gente não consegue ter esta liberdade. E quando eu falo de resgatar nós mesmos, automaticamente o que nós precisamos resgatar é a nossa liberdade. Quantas pessoas, por causa do trabalho, por causa de um relacionamento, ou mesmo porque acham que estão, de certa forma, amarradas. Agora há pouco eu estava fazendo uma mentoria com uma pessoa e ela é médica e ela trabalha em 4 lugares diferentes. E ela estava dizendo assim, nós estávamos trabalhando sobre crenças limitantes, nós estávamos fazendo uma técnica de limpeza de crenças limitantes. Isso aí tudo é o que eu ensino nas mentorias, nas imersões, inclusive daqui uns dias também eu vou estar abrindo as vagas para uma imersão, que eu ensino essas técnicas, né? E ela me disse o seguinte, Lu, eu nem me dei conta que eu não sou livre. Agora, fazendo a terapia, que eu tô me dando conta que eu não tenho liberdade.
Ela acha que ela só tem liberdade de sábado e domingo. Ela acha que durante de segunda a sexta-feira ela não tem liberdade. Por quê? Porque ela tem essa vida louca de trabalhar em 4 hospitais diferentes. Mas isso também é uma escolha. Ah, mas aí eu não vou ganhar o valor que eu quero ganhar por mês. Ok? E quem disse que tu só pode ganhar esse valor desta forma, trabalhando mais horas? É que nem eu digo, se você acha que só vai ganhar realmente colocando muitas coisas na sua agenda, tem alguma coisa errada. A gente tem que procurar uma outra maneira. Por quê? Porque essa maneira o teu tempo é escasso, é limitado. E aí tu não tem como tu trabalhar mais. Sem contar que tu vai estar sempre sendo escrava desse tempo, tá? Então, o que é importante aqui a gente perceber? Que a gente se torna refém, tá? Não se torna uma pessoa livre. E isso pode ser por causa do trabalho, como eu citei o caso dessa minha mentorada. Pode ser dentro de um relacionamento. Ah, mas eu já tô com ele 20 anos. Tá uma porcaria. Mas tá 20 anos, a gente tem 2 filhos. Como é que eu vou me separar? E aí tu vai aguentando aquilo que eu falei. A zona de conforto muitas vezes não é tão confortável assim, né? Então, o que a gente precisa fazer? Hoje eu vou dar algumas pinceladas, tá? Não vou aprofundar na técnica. A técnica eu vou aprofundar lá na imersão, tá? Hoje à noite na aula eu vou falar sobre essa imersão, então venha, é uma aula gratuita, certo? Que a gente também vai aprender outras técnicas na aula, que eu vou ter mais tempo. E aí, o que a gente tem que fazer? Se autoconhecer. Só que o trabalho de autoconhecimento, esse caminho de autoconhecimento, ele tá constantemente sendo feito. Aqui já passamos então para uma outra questão, que é o quê? Muita gente diz assim, ó, eu fiz 2, 3 sessões de terapia e eu já me autoconheço. Não, não é assim. Por quê? Porque o autoconhecimento, gente, eu falo isso inclusive nos meus livros, né? Tanto este da ansiedade quanto do oráculo de autocura, eu digo que o autoconhecimento, ele vai acabar no nosso último suspiro aqui na Terra, nessa matéria. Mas ele não vai acabar ainda no outro plano, certo? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa entender, que, eu tô fazendo isso, pronto. E até eu vou trazer aqui o exemplo, eu tenho algumas mentoradas que elas dizem assim, Lu, parece que eu já evolui tanto nisto. E aí daqui a pouco eu me pego fazendo a mesma coisa, né? Eu digo, tá tudo bem, aceita a tua humanidade. Por quê? Porque a gente está nessa experiência humana. Então, eu já melhorei isso tudo. E a gente pensa assim, não, agora eu não posso mais errar nisso. Tudo bem, tu vai aperfeiçoando, tu vai melhorando, tu vai realmente parando de errar. Mas não quer dizer que tu tá pronta, acabada. E aqui é a primeira coisa que a gente precisa fazer para resgatar a gente mesma. Saber que nós não estamos prontos, acabados. Não é um projeto que tu termina, finaliza, entrega e pronto. O nosso projeto de vida é até o último suspiro. E é isso a primeira coisa que a gente precisa perceber. Tá? Então, o autoconhecimento vai fazer parte de todo esse nosso projeto de vida e provavelmente em outras dimensões também continuar. Segundo ponto importante para a gente resgatar nós mesmos é a questão da meditação. Tá? Aqui todas as lives nas quartas-feiras eu faço uma breve meditação. Mas hoje na aula eu vou fazer uma meditação, depois na imersão eu vou fazer meditações que inclusive as pessoas vão continuar praticando em casa, né? Por quê? Porque a grande questão é o seguinte, muita gente me diz, Lu, eu não consigo meditar, até minhas próprias mentoradas, né? Eu não vou conseguir meditar. Daí daqui a pouco elas começam a meditar. Certo? Elas começam ao menos a tirar o tempo. Mas a minha cabeça ainda fica uma loucura. Ok, só que aos poucos vai melhorando isso, porque é a prática, gente. O nosso cérebro precisa de repetição, precisa de prática. Por isso que o que eu ensino são técnicas de controle mental e precisa ser praticado o tempo inteiro, na verdade, não é uma vez por dia. Interromper o pensamento repetitivo, que é esse pensamento que fica martelando dentro desses 60 mil pensamentos que nós temos, é constante.
E todas as minhas mentoradas dizem o quê? Realmente eu começo a ter mais consciência do que eu tô pensando. Olha que maravilha! Isso já é um grande avanço. Tu começa a ficar mais consciente daquilo que tu tá pensando e sentindo. E aí tu sabe conversar dentro desse diálogo interno contigo mesma e colocar uma outra informação, tá? Mas por que a meditação ela é tão importante? Porque a meditação, eu tô conversando comigo mesma. Eu tô entendendo o que está se passando dentro de mim. E eu tô parando. A grande vantagem da meditação para mim é o quê? Parar de botar para baixo do tapete. Porque nós somos campeões de colocar coisas para baixo do tapete. Principalmente o que está me incomodando. Aquela coisa que está me chateando. Ai, deixa, depois a gente resolve. Ai, deixa, isso não é importante. Eu tô com um problema com o meu parceiro, por exemplo. Ai, deixa, não vamos falar sobre isso porque vai dar DR. Não vai dar DR se eu souber o que eu tô sentindo e que souber comunicar. Não só oralmente, como energeticamente. E é aqui que a grande maioria das pessoas não sabe, porque tá comunicando uma coisa oralmente, só que energeticamente tá sentindo outra. E aí, qual é a comunicação que chega? A oral ou a energética? Portanto, o que eu preciso fazer primeiro? Estar tranquila nessa questão de meditação, como eu tô colocando, e tu saber como é que tu tá vibrando em relação àquela pessoa que tu quer conversar. Porque muitas vezes não é o que tu tá falando, é o que tu tá emanando. Gente, isso acontece o tempo inteiro. Numa reunião de trabalho. Olha só, adianta tu estar numa reunião com o teu chefe querendo matar o teu chefe e querendo dizer assim, o senhor tem razão. Não é isso que ele vai entender, ele vai sentir a tua energia. É um absurdo a gente pensar que as pessoas estão somente ouvindo as palavras, elas estão sentindo o campo energético, gente. Não, nós estamos em 2024, tem inúmeras experiências que falam da energia, da física quântica. E aí você acha que é o que você está falando que comunica? Não é só isso. Isso também, obviamente. Né? Você está abrindo a boca, você está falando uma coisa. Agora, por que eu não consigo conversar com meu marido? Meu marido não me entende, minha mãe não me entende. Por que a tua mãe não te entende? Porque tu tá falando uma coisa, mas energeticamente tu tá comunicando outra. Vou dar um outro exemplo aqui, que ontem ainda uma pessoa me chamou e disse assim, Lu, é uma adulta, né, uma senhora já, e ela disse pra mim assim, Lu, parece que sempre que eu saio, eu já fiz regressão, já trabalhei muitas coisas, mas eu saio de perto da minha mãe, parece que a gente não fica bem, nem eu nem ela. Ou quando eu tô que ela estava na presença dela, né? E quando ela saía da casa dela, ela disse assim, ai, parece que tem alguma coisa que não tá legal. Aí eu disse assim, o que tu não tá querendo ver aí? Aí ainda tirei uma carta para ela, saiu a carta da torre. Só confirmava o que eu já estava sentindo no campo. Que ela tinha que o quê? Olhar de cima. Subir nessa torre e tentar olhar de cima. Por quê? Porque ela tava dizendo assim, eu já fiz regressão, eu já trabalhei, já fiz hipnose e tal, tá tudo certo comigo e com a minha mãe. Não tá. Não tá, porque se tivesse, energeticamente, esse campo ia estar aberto. Energeticamente, eu não ia me sentir mal quando a minha mãe sai da minha casa. Percebe? Então, é isso que eu tô querendo dizer. E essa consciência de que eu tenho controle sobre a minha energia, não só sobre os meus pensamentos, sobre o que eu tô falando, é fundamental. Porque se eu não tenho essa percepção e essa consciência que eu vou mudar a minha energia, porque isso vai fazer melhor pro meu relacionamento com a minha mãe, eu vou continuar botando para baixo do tapete. E repito, como eu disse, nós somos campeões de botar as coisas para baixo do tapete. Por quê? Porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Porque desacomoda. Então eu vou deixar de ser eu mesma. Aqui começa. Então deixa ali quietinho. Eu não vou mexer nisto, tá? E a gente vai começando a agir dessa forma e não se percebe que lá pelas tantas quem eu sou. E aí tu já não sabe mais dizer. Tu já não sabe mais quem tu é.
Porque tu tem que agir dessa forma com a tua mãe, tu tem que agir dessa forma com teu parceiro, tu tem que agir dessa forma com teu chefe. E quem eu sou? Não sei. E aí a gente se perde, tá? Então, quando eu digo resgate você mesmo, é isso. E, obviamente, como eu falei, o autoconhecimento é fundamental, a meditação é fundamental, tá? E um outro ponto que é fundamental é esta autenticidade. Só que eu só vou conseguir a autenticidade, é uma coisa que eu vou hoje lá na aula, hoje à noite, eu vou trazer, inclusive, no mínimo 4 técnicas na aula, tá? Para a gente trabalhar essa autenticidade. Se você quiser o link da aula, certo? Entra no meu grupo de WhatsApp, meu grupo VIP tá no link da bio aqui, tá? Que é lá que eu vou liberar, no meus stories também eu vou colocar. É lá que eu vou colocar o link que a gente vai fazer a aula hoje gratuita, certo? Nessa aula eu vou trazer no mínimo 4 técnicas, 4 práticas que a gente já vai estar trabalhando esta autenticidade, tá? Então não perca, essa aula vai estar incrível, vai estar muito transformadora. E aí o que acontece? Essa autenticidade tem um preço e não é barato às vezes esse preço, tá? Que é o quê? É eu não vou ser amada e aceita e aprovada por todo mundo. Não. Só que nós crescemos como? Pensando que nós tínhamos que ser amados por todos, a querida por todos, a validada por todos. E aí a gente esqueceu de fazer isso aqui dentro. Hoje, tá? E desde que a gente foi crescendo, isso desde a nossa infância, não tô falando que é agora, tá? Desde a nossa infância, pela sociedade, pelos nossos pais, pelas pessoas que eram autoridade para nós, a gente foi se transformando e percebendo a vida de uma forma que a gente se perdeu de nós mesmos. E aí, porque a gente busca aprovação alheia, a gente busca o amor alheio, a gente não fez isso aqui dentro, certo? Então, quando eu digo resgate você mesmo, é justamente isso, é um resgate de quem eu sou. E eu posso me amar, eu posso me aprovar, eu posso me validar, eu posso me reconhecer sem eu esperar. Hoje na aula eu vou explicar 4 práticas para a gente fazer isto, tá? Que é trabalhar esta autenticidade. E aí, quando eu começo a fazer isto, os outros me amarem, maravilha. Mas isto é secundário. O que é principal? Eu sentir isto. Porque quando eu sinto isso dentro de mim, eu não vou estar esperando isso pelos outros. Até porque tem outros que vão me amar e tem outros que não vão me amar. E tá tudo certo, tá tudo bem, né? Eu tive algumas assessoradas, mentoradas que chegaram para mim e dizendo assim, ai, mas eu não consigo ser amada por todos. Eu digo, nem tente. É uma perda de tempo. Aí ela, ai, mas eu quero que as pessoas me amem, me aprovem, né? Ela tem uma grande equipe de trabalho, inclusive. Aí eu disse assim, olha, é uma grande pretensão isso. Nem Jesus, que foi um mestre, né? Independente de religião, mas Jesus foi um mestre, ele veio trazer amor, ele veio, através de parábolas, ensinar muitas coisas. O que aconteceu? Todo mundo amou Jesus? Pois, ele morreu crucificado. Se ele realmente tivesse sido amado por todo mundo, não teria sido morto, né? Então, a gente tem essa ilusão. Gente, isso é conto de fada. Isso é conto de fada, que também fizeram nós acreditar lá, quando a gente era criança, tantas outras histórias de conto de fada que dure para sempre. Gente, não existe sempre. Nem a nossa vida é sempre, tá? E aí, ai, será que ele é o amor da minha vida e vai durar para sempre? O que é o sempre? Percebe? Então, a gente foi condicionados, muito condicionados, a acreditar em várias coisas que não são reais. E aí, por que eu digo resgate você mesmo? Porque você vive, eu vivo, e cada vez mais eu tento ser autêntica, e tudo que eu passo aqui, tanto nas minhas redes sociais, é o que eu vivo.
E eu disse ainda ontem nos meus stories, eu disse assim, a minha mentorada disse assim, Lu, a gente olha pra ti, parece que tu não tem problema. Eu digo assim, lê do engano. Eu tenho vários problemas, vários. A grande questão é o quê? Que eu pratico técnicas de controle mental que fazem com que mesmo assim eu consigo ser autêntica, eu consigo ser próspera, eu consigo ser produtiva, eu consigo criar muitas coisas, eu consigo viajar por vários lugares do mundo que eu quero, mas não que eu não tenha problema. O que eu faço? Eu direciono a minha mente e cada vez resgato mais eu mesma. Aí sim a gente vai ter a tal da felicidade. Porque as pessoas, elas passam a vida inteira buscando a felicidade. E o que é felicidade? O que é? Quando a pessoa chega pra mim assim, eu quero ser feliz. Tá, o que é ser feliz pra ti? Pra mim, a felicidade é uma coisa. E não são só momentos de felicidade, como a gente diz. É impossível ser feliz e só são momentos. Gente, se tu tá vivendo só de momento, tá? Eu não vou ser feliz 100%. Talvez não. Tu vai sentir tristeza, tu vai sentir desânimo, porque tu é humana. Mas tu vai viver só por causa de momentos, tu tem que fazer o teu dia, a tua noite, enfim. Cada segundo desta vida, se tu te sente conectada contigo, com a fonte criadora de tudo que é, tu é feliz. E isso não depende de tempo, de momentos, tá? Claro, às vezes a gente se perde, por isso que existem técnicas pra gente se reconectar. Como eu disse, é que nem eu, tem problema, tem horas que eu também baixo a frequência, também fico triste, também levo uns petalaços assim, levo, tá? E pra que o universo me traz isso? Pra dizer, vamos lá, tu tem força, tu sabe como fazer, e aí ao invés de ficar lá, eu vou fazer o quê? Eu vou elevar minha energia. Eu vou subir, tá? Porque isso é o que? O universo tá dizendo assim, ó, olha, não é tão simples assim, vamos lá que tu vai ter que passar de fase. Tá bom, então tá, vamos passar de fase. E assim é esse resgate, certo? E quando a gente olha pra isso de uma outra forma, que não, ai meu Deus, aconteceu comigo, e agora? O que eu vou fazer? Aí a gente fica lá nessa situação e tu fica envolvida com essa situação e o que mais tu materializa na tua vida? Problema. Situações que tu não quer. E aí quanto mais tu quer ser aprovada pelos outros, menos tu é. Então, por quê? Porque, como eu falei, não é a palavra. Eu sou querida na frente dos outros. Tá, mas energeticamente eu tô me sentindo inferior. O que os outros vão me sentir? Não vou usar a expressão que eu ia usar na nossa cabeça. Certo? Por quê? Porque é isso que eu tô vibrando. Se eu tô vibrando na inferioridade, é isso, a pessoa vai ser superior a mim. Porque é essa energia que eu tô passando. Tá? Mas então o que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que tratar? Por que eu me sinto inferior? Foi lá porque meu pai me comparava com a minha irmã. Porque eu não fui uma boa aluna na escola. Porque, não sei. Tem N situações, mas vamos olhar para elas, vamos parar de botar para baixo do tapete. E quando a gente faz isso, pronto. Aí a gente acha quem a gente é mesmo. Aí a gente para de ser aquele Buda, né, de barro. Eu conto muito. Inclusive eu vou contar essa história hoje à noite. Vem pra live que eu vou contar a história do Buda de ouro, que foi coberto de barro, tá? Acho que é bem interessante a gente tirar todo esse barro e deixar esse Buda de ouro, que todos nós somos, brilhar novamente. Aí a gente vai estar resgatando a gente mesmo, tá bom? Gente, vou convidar vocês, quem puder, ficar mais 3, 4 minutinhos, que a gente vai fazer alguns downloads de uma meditação breve, pra gente começar o dia ou continuar o dia, independente do horário que você está, de uma forma mais agradável, tá bom? Então vamos lá, vou convidar vocês para fecharem os olhos. Começa respirando lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livre. Vai respirando o mais lento que tu conseguir. Imagina no teu peito essa luz, essa centelha, essa essência que você tem de puro amor.
Imagina agora que ela está se conectando lá no centro da Terra com todas as pessoas, natureza, e lá no alto, na 12ª dimensão, com todos os mestres ascensionados, com o Criador, Criadora de tudo que é, com seu anjo da guarda. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós todas as máscaras, conscientes ou inconscientes, que nós tivemos que aprender a usar e que não fazem mais sentido para quem nós estamos buscando ser. Que isso tudo seja cancelado, descriado, deletado, enviado para a luz de Deus e substituído agora pela definição mais elevada de autenticidade, pela perspectiva do Criador de tudo que é possível, seguro e permitido nós sermos autênticos, sentindo que nós somos amados, muito amados por este Criador, Criadora, que nós temos essa centelha divina de amor no nosso coração e que com esta centelha divina nós podemos ser una com todos, com o todo, com o planeta, sem medo, sem sofrimento, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina agora uma luz violeta entrando pelo topo da sua cabeça, tomando conta de todo o seu corpo, das suas células, DNA, órgãos, moléculas, trazendo esta nova configuração. Assim é, assim será. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo, vai conectando novamente com seu coração e quando quiser vai voltando, abrindo seus olhos, voltando para o aqui e agora. E convido todos vocês, tá? A participarem dessa live especial, é uma aula especial, eu vou nela estar ensinando realmente já alguns passos, algumas técnicas para a gente conseguir ser cada vez mais autêntica, tá? Vai ser pelo YouTube hoje à noite aqui de Portugal, de tarde do Brasil, tá? Entra no meu grupo VIP, aqui tá o link no Instagram, aqui no Insight Timer, me chama lá, que eu posso passar o link para você, e é lá que eu vou estar colocando o link da live, certo? Então, espero todos vocês, e todas as quartas-feiras a gente se encontra aqui no Insight Timer, aqui no Instagram. É um grande prazer estar aqui sempre com vocês, tá bom? Gratidão, um excelente dia para todos, beijo no coração e até a próxima.